Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bom dia ao presidente que está na nossa escuta. Bom dia. Desculpe o atraso, estava numa outra reunião também, deu uma atrasadinha lá, mas bacana. Bom falar com você. Ô, presidente, esse cabelo grisalho aí, o rádio não tem imagem, mas eu vou printar esse cabelo grisalho. É uma homenagem ao Clodovil, presidente, ou à Glória Menezes? Rapaz, isso aqui é herança do meu pai. Esse aqui é herança do meu pai. Eu já tinha mais cabelo branco que preto. Presidente, mas tá bom, isso aqui é de família. Ótimo. A gente tá com bom humor porque o assunto é chato, né? É delicado. Muito, Thiago, muito. Tem que chamar o senhor de novo para falar de problema, né? Como é que o senhor viu a punição aí ao Águia Negra? Um jogo e R$5 mil. Thiago, eu vou falar uma coisa para você, cara. Eu fico muito triste porque a gente demonstra que a gente está indo na contramão de tudo que a gente está vendo aí, cara. De tudo. Olha, eu tenho visto aí os diários esportivos, tudo. E, cara, a gente viu aí, ó, a presidente do Palmeiras não indo no sorteio da Libertadores como forma de protesto, sabe? Pelo que aconteceu com o atleta, pelo que aconteceu com o nível de punição que o Peñarol teve, né? A gente viu lá todo mundo reclamando da punição que o Peñarol teve, que foi muito branda. E aí, quando acontece no nosso estado, quando acontece dentro de casa, dentro do Brasil, a gente tá fazendo a mesma coisa. Eu tava lá no momento, o goleiro veio chorando pra mim. Eu falei, cara, aconteceu. Alguém viu o que aconteceu? Ele pegou na minha mão, começou a tremer e falou assim, presidente, o Gandula viu. Eu chamei o Gandula na hora e falei assim, Gandula, você viu? Ele falou, eu vi. Eu vi os caras xingando ele, falando... Eu não tenho nem coragem de repetir as palavras, sabe assim? Porque é de uma indignação tão grande o que aconteceu, Thiago. Em momento algum você viu eu em nenhuma rede social reclamar do jogo, que nós perdemos, que isso, que aquilo. Não. Nós perdemos o jogo. Nós perdemos porque nosso time foi mais fraco, foi incompetente. O Águia jogou muito melhor, jogou bem melhor que a gente. Ganhou o jogo e ponto. Agora, aconteceu o que aconteceu após a partida, sabe assim? O Gandula veio, eu chamei o árbitro, pedi pro árbitro, falei, olha, aconteceu isso. Ele falou, mais alguém viu? Sim, o Gandula viu. Ele conversou com o Gandula deixou claro para ele que escutou, ficou meio com medo, porque aí todo mundo ali ao redor dele começou, pô, você vai lascar o Águia. Não, o problema não é lascar o Águia. O problema não é a equipe do Águia, sabe? O problema não é, eu acho que o Ilie é uma pessoa, eu conheço o Ilie não seria capaz de nada disso, né? Conheço a índole do presidente Ilie. Então, assim, o que chateia, Thiago, é que acontece dentro do nosso terreno e a gente tá dando uma carta dizendo que pode acontecer de novo porque a gente está sendo brando com tudo isso. A gente tinha que ser mais firme, mais incisivo para falar, não faça isso, porque se você fizer isso, nós vamos ser desclassificados. Se você fizer isso, nós vamos perder o mando de campo do campeonato inteiro do ano que vem. É isso que tem que acontecer. Para o torcedor se ligar que ele não deve jamais fazer isso. Jamais. Entendeu? Aconteceu aqui em Corumbá, se eu não me engano, foi em 2020, não lembro, 2019. Eu lembro que aconteceu com o jogador Robinho, que no ano seguinte a gente trouxe o Robinho para jogar em Corumbá, sabe? E fez uma campanha gigante para que não se faça isso. Porque a gente vai prejudicar a nossa equipe. A gente tá cometendo um crime. O torcedor tem que entender que quando ele xinga um atleta ou qualquer pessoa desse tipo de coisa, ele está cometendo um crime. Entendeu? E é isso que a gente tem que deixar claro, é isso que a gente tem que coibir. Entendeu? Que atos criminosos não ocorram dentro de estádios. Lá está se promovendo uma partida de futebol. E é como eu falei para alguns presidentes quando encontrei, não relacionado a isso, mas deixei claro,
fora nós somos amigos, nós somos dirigentes do nosso futebol. A gente tem que dar o exemplo, mostrando que fora a gente é comum, a gente faz parte de um nicho comum. A gente não está em guerra. Dentro de campo, o jogo tem que ser disputado ao extremo. Tem que ser pegado mesmo, tem que ser jogado, porque isso faz parte do futebol. Agora, a partir do momento que a gente deixa isso acontecer e passa a mão na cabeça, a gente está dando uma carta de anuidade falando assim, ó, você pode fazer de novo. Você, no máximo, vai tomar uma multa. No máximo, aí você vai tomar um jogo de suspensão. Entendeu? E vai acontecer novamente, Thiago, porque a gente está sendo brando dessas punições, entendeu? A gente está deixando claro que pode acontecer de novo, entende? E não pode. Essa é a grande verdade. Não pode acontecer de novo. Posicionamento forte do presidente Kiko Ribeiro do Corumbaense. Odair Martimiano, sua pergunta aí, o presidente muito indignado com a punição imposta pelo TJD ontem. Presidente, mais uma vez, bom dia. E qual seria a pena, né? O Corumbaense entende que a pena seria o quê? Pelo que eu entendi, você está falando até em desclassificação do time. O Corumbaense entende que uma das penas poderia ser a eliminação do Águia Negra? Veja bem, não sendo direcionado ao Águia Negra em específico, tá? Porque eu acho assim, eu já sofri isso na pele. A gente aqui em Corumbá já sofreu. O time teve uma punição, teve que pagar multa. Ficamos aí, se eu não me engano, 2, 3 jogos não podendo receber público. Então, assim, o time sofre. Mas se a gente não toma uma atitude, acontece novamente. Esse é o problema. Não é especificamente para o Águia. Poderia ser até para o Corumbaense, né? Mas quando você recebe uma punição exemplar, que não tem como fugir, o seu torcedor vai ver que ele não deve fazer isso de forma alguma, ele vai se policiar para não fazer. Ele vai tomar cuidado para não xingar o cara dessa forma. Porque às vezes o cara faz, tudo bem, até concorda no impulso, xinguei o cara. Beleza, mas isso não deve ser feito, isso é crime. Isso é crime. Então, a partir do momento que a gente tiver um posicionamento firme, falar assim, olha, qual que é a melhor punição para que isso não ocorra? Porque o cara sinta na pele. É uma desclassificação. Vai lá e desclassifica o time. O torcedor, no ano seguinte, pergunta se ele vai fazer de novo. Ele não vai fazer porque ele vai ficar com medo do time dele ser desclassificado. Isso eu falo até por nós mesmos aqui. O torcedor aqui, quando a gente fez as campanhas aqui, a gente deixou claro. A gente poderia ter sido desclassificado. A gente poderia ter caído para a Série B. Porque alguém foi lá e cometeu um crime dentro de um estádio onde não é para ele fazer isso. Ele não tem o direito de chegar lá e xingar qualquer atleta dessa forma. Não tem. E pessoa nenhuma dentro do estádio. Entendeu? E pessoa nenhuma. Isso é crime. Então, assim, eu acho que hoje, a melhor... Isso eu não estou falando só a nível de Mato Grosso do Sul, tá? Eu estou falando que até o Peñarol tinha que ter sido a Conmebol ter tomado uma atitude mais drástica, tá? Se eu não me engano, eu acho que foi o Internacional lá que perdeu não sei quantos pontos, foi desclassificado. Tem que acontecer isso. Porque senão a coisa não vai mudar, Thiago. A coisa não vai mudar. Nós vamos continuar tendo casos de racismo dentro do Brasil, dentro dos campeonatos promovidos pela Conmebol, a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores. A gente vai continuar. Na Europa lá não acontece nada. Jogadores lá sendo chamados de macaco no meio do jogo. Isso está errado. Todo mundo brigando e a gente discutindo isso e tomando a mesma atitude dentro de casa. Sendo brando, passando literalmente a mão na cabeça. E não deve ser feito. O dia que a gente tomar uma atitude drástica, se acontecer, seu time vai ser rebaixado. E aí você vai ver que o torcedor nunca mais vai fazer isso. Nunca mais vai fazer isso. O atleta saiu chorando, voltou para Corumbá no ônibus chorando, triste, porque disse que nunca aconteceu isso com ele. Que ele achava assim, ele estava indignado ao extremo, ligou para a família dele, chorou demais, sabe? E a gente se solidariza, porque vê a tristeza do menino. Era um menino, 20 anos. Pô, olha que absurdo a gente chegou. O cara estava trabalhando, ele estava
tava buscando algo melhor para ele, para a família dele, e ele ser xingado dessa forma, ele ser, sabe, cara, é até difícil de falar, porque realmente a indignação é gigante, Thiago, gigante com relação a tudo isso, tá? Eu acho só que, realmente, o nosso Tribunal de Justiça, ele tinha que ter dado ontem uma punição exemplar, deixando claro novamente, não é porque é o Águia Negra, podia ser qualquer equipe do estadual ou qualquer equipe de futebol, tá? Mas aí a punição daqui para frente, que se olhe com novos olhos para isso. Nós estamos brigando, nós estamos pedindo para que sejam feitas punições exemplares em outras associações, mas na nossa a gente deixar acontecer, não. Vamos ser exemplo para todo mundo. Vamos lá e vamos bater o pé. Fez, vai pagar e pronto. Vai lá, cumpre o que você tiver que cumprir, porque o seu torcedor fez, ou então se antecipa, vai lá e faz aí uma campanha maciça aí, entendeu? Falando, olha, não faça isso dentro do estádio. Oriente seu torcedor antes do jogo. Tem cabines de som, vai lá, orienta o cara, fala, olha, não faça isso, não faça tal coisa é ilegal, tal coisa é crime. Na verdade, é até chato a gente estar falando isso, porque não era para estar se falando de algo que todo mundo sabe que é crime, né? Pelo amor de Deus. Mesmo ganhando o jogo, o cara xingou o cara dessa forma. Imagina se a gente tivesse ganhado o jogo lá, Thiago. E aí, o que ia acontecer? O cara ia pular dentro do campo, ia tentar matar o jogador? Pelo amor de Deus, tá errado. Tá errado. Né? Então as punições devem ocorrer e tem que ocorrer mais firme. Nós entrevistamos o Ilie e daqui a pouco vamos soltar. Infelizmente ele não vai poder participar ao vivo, então nós gravamos antes do programa. Ele atribui a todo o cenário que aconteceu a confusão protagonizada na tarde anterior com o Oliveira. E que o Oliveira teria inflamado o que aconteceu no jogo. O que o senhor tem a dizer a respeito desse posicionamento, dele entender que o jogo foi para um caminho que não deveria ter ido pela situação do estádio que foi fechado para o corumbaense? Thiago, o que eu usei como protocolo meu particular, tá? Todos os presidentes que vieram em Corumbá, eu fiz questão de ligar, mostrar para ele que ele poderia escolher o horário que ele queria treinar, tá? Que eu faria questão de lá abrir o estádio para ele. Você vai poder reconhecer o gramado, entrar no vestiário, usar tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Nenhum. Fiz isso pro Marcão, fiz isso pro Juninho do Coxim, tá? Liguei, Gilmar, fiz questão de receber o Gilmar lá, tá? Que foram os jogos que a gente teve no Arthur Marinho, tá? O Costa Rica, a gente teve que jogar em Aquidauana, não tive essa condição de fazer isso com o André Baird, que é meu amigo também, não teria problema nenhum, tá? Por que eu fiz isso, Thiago? Porque eu viajei em todos os jogos do Corumbaense. Eu fiz questão de eu ligar ou para o presidente do clube, ou, no caso de Vinhema, eu liguei para os dirigentes, porque o técnico Douglas é meu amigo, tá? O próprio Alex Cruz é meu amigo, então liguei direto para eles e tal. Olha, liguei para o Ilie antes da gente viajar. Por quê? Porque a gente precisava fazer a CRIO, o gelo, né? A banheira de gelo. E o Oliveira, como trabalhou em Rio Brilhante, falou, olha, eles têm uma banheira de gelo bacana no vestiário. Liga para o presidente Ilie e pergunta se a gente pode utilizar. Simples assim, tá? Liguei para o Ilie, tudo bem, tal dia vamos estar aí. Podemos usar o campo, fazer o reconhecimento, sem problema nenhum. Ele falou, vai estar aberto, pode vir aqui, pode utilizar. Ele, podemos fazer a banheira de gelo? Kiko, pode. Vocês vão usar? Beleza, vou deixar pronto para você lá. Sem problema nenhum, Thiago, nenhum. Como eu não fui um dia antes com a equipe, eu só fui no dia do jogo. Pô, imagina assim, o pessoal me ligando, mandando foto de um monte de saco de gelo derretendo. Por quê? O menino lá falou, pô, o que aconteceu? Trancaram a sala aqui onde era a banheira de gelo. Ah, mas trancou por quê, pô? Liguei pro Ilie, o menino que trancou a banheira de gelo. Ele falou, não, parece que o fisioterapeuta lá trancou e sumiu. Eu falei, pô, cara, mas era só ter falado não. A gente não gastaria com gelo nem nada,
né? Se você me fala, olha, não dá para usar, é o vestiário do Águia, não tem problema. Não tem problema. A gente eu não ficaria chateado, pô, né? É uma coisa exclusiva de vocês, não tem problema nenhum. O principal era a gente fazer o reconhecimento do gramado. Mas aí, pô, eu questionei ele, por quê? Porque ele me disse que poderia usar, e quando chega lá tá fechado, e aí tem, pô, 20 sacos de gelo derretendo, sendo jogado fora. Pra gente é difícil fazer futebol, Thiago, e o custo é muito alto. E aí você ficar jogando dinheiro fora, perdendo e tal, lógico que vai gerar insatisfação, vai gerar chateação, né? Aí liguei, pô, desculpa, tal. Isso que eu tô te falando, o Ilie foi correto o tempo todo. Ele me pediu desculpa, falou que se quisesse ele poderia me devolver o dinheiro do gelo. Falei, não, fica tranquilo. Às vezes os caras no meio do negócio surtam mesmo, o cara zanga, o cara não quer que usa. Ok. Tanto que na hora eu, pô, liguei pros guris e falei, ó, cara, faz o seguinte, bota esse gelo aí numa caixa térmica e vai pro hotel e acabou. Aí eles, não, nós achamos uma caixa de bebida aqui, jogada aqui, e vamos fazer o gelo nela, entendeu? Tá? Mas então, você vê que, cara, não foi algo que a gente provocou, que algo que a gente quis fazer, né? Lógico que no momento ali houve uma chateação, houve uma indignação, porque foi autorizado, e de repente, na hora que você vai lá, tá fechado tudo, o gelo tá derretendo, você tá perdendo o material né, que você comprou, que você ia utilizar. Foi basicamente isso que aconteceu, tá? Mas a gente, em seguida, também já conversou, já evitou qualquer rusga, né? Conversei depois com o Ilie, sabe? Ele pediu desculpa e tal, e vida que segue. Não teve... Não acredito até que foi por causa disso que o torcedor foi lá xingar o cara, né? Não teria essa ideia, não. Odair, sua pergunta final para o presidente Kiko. Tá, diante de tudo que você falou, e outra, só quero deixar claro aqui, quando eu citei o Águia, foi porque o acontecido foi agora, recente, né? Diante de tudo isso, presidente, o senhor falou que já teve problemas aí, o que o corumbaense pensa em fazer nos próximos jogos, né? Alguma ação contra racismo, contra esse assunto que é muito chato. O corumbaense pensa em fazer alguma ação nos próximos jogos do corumbaense? Sim, Odair. A gente vai fazer aqui em Corumbá uma campanha de conscientização, até porque assim, Odair e Thiago, quando a gente pede uma ação mais firme dos gestores, do Tribunal de Justiça Desportiva, que a gente pede que haja uma punição mais severa, a gente também tem que se precaver, tá? Porque a gente, como clube, a gente não tem controle 100% do torcedor, né? O torcedor, às vezes, vai entrar lá, o cara bebeu demais, o cara surtou, o cara tá brigado com a mulher, o cara tá com N problemas, e o cara, às vezes, vai falar besteira lá mesmo, entendeu? Então, a gente tem que se conscientizar e conscientizar o nosso torcedor local que ele não deve jamais fazer isso, né? Primeiro, porque é crime. Segundo, porque ele vai prejudicar demais a nossa equipe, né? E a gente, lógico, se está pedindo uma punição severa para todos, significa todos, inclusive a gente. Se acontecer algo aqui em Corumbá, que seja severo também, entendeu? Então, assim, você já tem que se precaver. A gente, no decorrer aí do campeonato, das categorias de base, principalmente, a gente vai tentar fazer aí uma campanha junto à Carijó TV, junto às rádios locais nossas aqui, que a gente conscientize o nosso torcedor que isso não deve ser feito, que isso é crime, que isso é feio, principalmente isso, que isso é feio, tá? Você indagar um outro ser humano dessa forma, sabe? Questionar a cor de pele, isso é absurdo, isso não deve ser feito jamais, tá? Então, nesse sentido, o corumbaense daqui até o começo do campeonato estadual do ano que vem deve ter essa linha de trabalho aí, essa linha de raciocínio aí, a gente vai tentar trabalhar muito essa ideia com o nosso torcedor aqui. Tiago, pergunta a saideira para o presidente, definitivo? Ah, claro. Presidente, o senhor falou agora da base, né? Nós estamos debatendo muito essa tabela que saiu agora do Sub-13. O corumbaense participou da reunião e aceitou essa fórmula de um grupo com dois grupos com 4, 4 grupos com 3. O corumbaense participou. Vou fazer uma pergunta direta.
O Corumbaense foi conivente com essa bagunça? Conivente é muito pesado. Mas assim, nós participamos lá, realmente não tinha muito o que ser feito, né? Corumbaense era um clube apenas no meio, né? Voto vencido, vários participantes, né? Não tinha muito o que a gente fazer. A tabela foi se desenhando dessa forma. Bom, não tem muito o que te responder isso. Eu estava lá, mas realmente não tinha como mudar muito essa situação. Agora é jogar, né? Sábado a gente tem jogo já aqui em Corumbá e ver o que acontece no campeonato, né? Tentar trabalhar aí nossas categorias de base no decorrer desse 2025 aí. Presidente, só confirma para nós quem que é o treinador e uma última pergunta a respeito do caso do Diego. O Diego entrou criminalmente contra o torcedor, foi identificado, não foi? Quais as ações do Corumbaense e do Diego nessa situação? Então, Thiago, o nome do treinador do Sub-13 é o Doris Olabarieta, né? Ele é diretor do clube, ele vem aí numa batida de futebol de salão, na verdade, né? Treinador de futsal, ele tem várias conquistas aí em todas as nossas categorias de base, inclusive a nível de estado, né? E esse ano a gente conseguiu convencer ele aí a migrar pro campo, né? E vamos trabalhar, vamos ver o trabalho dele aí, como é que vai se desenvolver no decorrer do ano aí. Com relação à sua segunda pergunta, me lembra lá aí, Thiago. Do Diego. O que o Diego vai fazer? Se o Corumbaense pensa em recorrer? Então, o Águia, se eu não me engano, o Águia disse que identificou o torcedor, certo? Até mesmo para fugir de uma punição, correto? Não identificou, não. Não identificou. Não. Então, nós fizemos um boletim de ocorrência. O cara da confusão lá dentro, né? Que é um diretor do clube, né? Esse foi identificado. O torcedor, o Ilie alega. O que xingou, não. O Ilie alega que o Diego não identificou o torcedor. Não, na verdade, o Diego viu o torcedor, tá? O menino, o Gandula, viu o torcedor, porque na hora eu chamei junto com o Diego o Gandula, certo? E o Gandula falou, olha, foi um cara que estava ali atrás, assim, assado, tal, com tal camisa, dessa forma. Ele falou quem que era. A gente, na verdade, eu, no caso mais específico, falei pro goleiro. Falei, olha, vamos no árbitro, porque daqui a pouco vão cercar o Gandula e vão fazer ele falar que não viu nada. Então a gente correu no árbitro, chamou o árbitro e só por isso ele relatou em súmula, porque ele já estava dentro da sala de arbitragem, tá? E aí ele pergunta pro Gandula, fala, olha, você viu? Ele falou assim, vi. Só que aí ele já recuou, porque já chegou o pessoal, começou a apertar ele ali, falando que ele ia causar algo ruim pro Águia e tal. Aí ele falou, não, mas eu vi que estavam atrás ali só. Aí ele já não quis falar que tinha visto. Ele falou, não, eu vi que xingaram ele, mas não vi quem que foi, entendeu? Então, como não se identificou, né, a gente fez um boletim de ocorrência, o próprio goleiro Diego, ele fez um boletim de ocorrência, né, e agora, sim, não tem muito o que a gente fazer, né? Ele voltou para a cidade dele, né, já está empregado em outro clube, vai começar a jogar agora novamente. O que fica é a marca do que aconteceu, né, muito ruim, né? Acredito que para um menino novo desse vai levar essa marca aí pro resto da vida dele, pelo que aconteceu. Ele ficou muito triste, muito chateado na época, né? Então, é isso aí. Torcer para que não aconteça mais. Presidente, eu agradeço os seus esclarecimentos, o seu posicionamento em nome do Corumbaense. Boa sequência aí nas competições de base e o microfone aqui da Rádio Futebol na Canela está sempre aberto, não só a Corumbaense, mas a todos os clubes do Mato Grosso do Sul. Thiago, obrigado aí pelo espaço, tá? Muito bacana falar com você, falar com o amigo. Cara, a hora que vocês precisarem também, a gente tá aqui, você sabe que assim, tento ser o mais transparente possível, sempre deixar claro aí nosso posicionamento, né, cara? A gente não tá aqui para prejudicar ninguém, né? Mas sempre deixa claro o que é verdade, é o que você sempre fala, né, cara? Que tem opinião, a gente também tem uma opinião muito forte e não deixa, né? Acredita muito, tem as suas convicções e sempre vai acreditar nela, beleza? Um grande abraço para vocês aí, bom programa, sempre que for necessário ou preciso, a gente tá aqui e tamo junto.
Um abraço. Tá aí, Esse tereré deve estar gelado, hein? Verdade. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.